Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 7, né? Não, dia 8, 8 de... Ô Senhor, hoje é quinta, né? 7 de dezembro de 2023, 20 horas e 30 minutos. Nós vim aqui hoje, tá chovendo aqui, mas tá chovendo fraco agora. Deu uma tempestadezinha hoje à tarde. Fiquei com medo que isso aqui inundasse de novo, mas louvado seja Deus, não inundou. E eu preparei aqui a live do Javier Palacios, que ele fez ontem, uma live muito especial. E eu vim trazer para os irmãos aquilo que ele falou, que vai alegrar o nosso coração e também nos deixar em alerta, né? Nos deixar em alerta daquilo que já está acontecendo, porque como eu digo, o Senhor, ele vai abrindo a visão da profecia de acordo com os acontecimentos, você vai entendendo o que as profecias estão dizendo, entendeu? Então vai se acercando a profecia e nós vamos começando a entender de uma forma mais aberta, de uma forma ampla a profecia. Então eu trouxe aqui a live de ontem dele, tá? Eu transcrevi toda a live. Vou tentar fazer, boa noite. Vou tentar, coloquei até num caderno de desenho. Eu tinha um caderno aqui dos meus desenhos que eu faço, que eu treinava, né? Hoje não treino mais. Mas aí eu anotei tudo aqui, tem 4 páginas anotadas. E ele fez uma referência entre Faraó e o Anticristo. E é muito interessante. Boa noite, Adriana. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos que estão entrando aí, gente. Sejam muito bem-vindos. Eu vou, como eu já disse no comecinho, estou fazendo hoje uma live da live de ontem do Javier Palacios. Chama Repasso das Profecias, tá? Se vocês quiserem anotar, eu achava bom. Anotem aí aquilo que vai ser falado. Eu vou dar exatamente, estou tentando fazer exatamente como ele colocou lá. Boa noite, Fatinha Novaes. Eu vou tentar fazer exatamente como ele colocou lá. Eu acho que a Isabel assistiu, né, ontem também. E aí ela pode dizer, se eu esqueci alguma coisa, ela dá um alô aí pra gente, pra eu poder acrescentar aqui, tá? Mas é o repasso das profecias. Ele vai fazer toda quarta-feira agora um repasso dessas profecias pra gente se situar o momento que nós estamos, tá? Por que que eu gosto da visão do Javier Palacios? Porque esse homem foi o primeiro homem que eu vi falando sobre tudo que já aconteceu. Deus deu para ele exatamente a revelação do que ia acontecer em 2019. Pela palavra, Deus deu a revelação para ele dos flagelos que estavam vindo, que vieram em 2020. E ele fala nesse repasso aqui, ele está trazendo uma coisa que vocês vão ficar abismados. Vocês vão ficar assim com o queixo caído. Então, prestem bastante atenção no que eu vou falar. Se possível, peguem um caderno para anotar. Ou, se não, assiste a live de novo e anota as coisas, tá certo? A live vai ficar gravada. E depois vocês podem me ouvir e ouvir a live dele de ontem e conferir se tá tudo certinho, tá certo? Graça e paz, Val. Seja bem-vinda, minha irmã. Tá? Eu tô transpirando aqui, virou um ar-condicionado, gente. De um calorão. Hoje nós vamos dormir de cobertor. Por incrível que pareça. Por isso que a minha rinite não passa. Apesar que eu melhorei bastante, mas
O tempo é terrível. Mas vamos alegrar nosso coração com a palavra do Senhor. Então vamos lá. Ele começou a live assim, falando sobre a tensão mundial. Nós estamos no mundo, 7 guerras em andamento. E uma que ele falou é entre Venezuela e Brasil. Ele não falou Venezuela e Guiana. Ele falou Venezuela e Brasil. Isso me deixou atenta porque, desde o início dessa história, meu coração dizia que o negócio não é na Guiana, é aqui. A encrenca não é na Guiana, a encrenca é aqui. O eixo do mal, né? O eixo, como é que diz? A Babilônia, a tríade babilônica do Oriente, que é a Pérsia, boa noite, Meire, é a Pérsia, é a, como é que diz, o urso e o dragão, é a Babilônia Oriental, ela está todinha enfiada dentro desse paizinho aí, dessa Venezuela. Boa noite, Lucas, paz do Senhor. Ela está lá, entendeu? Boa noite, Joelma. Eles estão dentro da Venezuela. E eles não querem aquele pedacinho de terra. Vocês acham que eles vão brigar por causa daquele trocinho ali? Não. O negócio deles é aqui, porque eles têm que entrar no território nosso. A intenção não é o pedacinho lá em cima, porque aquele pedacinho eles pegam rapidinho. É aqui. O negócio deles é aqui. Boa noite, Paula. Entendendo? E ele citou, mas não citou nome da Guiana, mas falou tensão entre Brasil e Venezuela. Aí ele citou uma coisa interessante. O Putin foi recebido nos Emirados Árabes. Agora, né? E ele já foi recebido pelo quê? Porque daqui 3 anos e meio, 3 anos e 9 meses, ele vai descer contra Israel. Exatamente, Arlindo, ele disse Venezuela e Brasil, exatamente. Shalom, Viviane. Estão entendendo? Então, meus irmãos, nós estamos no pipoco, nós estamos vendo a pipoca estourando, tá? Em todos os setores do mundo. E nós temos que estar preparados, conhecendo as profecias. Então, presta atenção no que você vai tentar fazer agora. Pega uma folha e escreve o que eu vou te dizer. De um lado, você divide a folha, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. De um lado eu coloquei Faraó, o dragão, certo? Do lado eu coloquei o anticristo, tá? Eu fiz aqui, ó, Faraó, o dragão, e do outro lado o anticristo, certo? Então, no Faraó, o dragão, o que Faraó é? Ele é violador da palavra de Deus. Faraó violava a palavra de Deus. Deus mandava Moisés falar com Faraó e Faraó fazia tudo ao contrário. O anti-Messias vai ser a mesma coisa. Ele não deixava o Faraó, o dragão, não deixava o povo adorar a Deus. O anti-Messias também não vai deixar o povo adorar a Deus. O Faraó, o dragão, oprimia o povo de Israel. O anti-Messias vai fazer a mesma coisa, vai oprimir o povo de Israel, que é o Israel espiritual. O Faraó dragão chicoteava o povo de Deus. O anti-Messias também vai fazer a mesma coisa. Faraó, o dragão, pisoteava o povo de Deus. O anti-Messias também pisoteará o povo de Deus. Agora, o que acontece? Quando ele está pisoteando o povo de Deus, acontece liberação. Quando Israel já não suportava mais no Egito, o jugo de Faraó,
e Faraó começou a endurecer contra o povo de Deus. Tá? Lembra que o povo foi até Moisés e disse: está vendo o que você fez? Agora ele está endurecendo mais contra nós ainda. Foi a hora que Deus tomou de uma vez e começou a pressionar Faraó. E deu liberação para o povo de Deus. Deu a libertação. Assim também vai acontecer agora. Nós seremos libertos. Que liberação é essa? É o arrebatamento. E ele colocou nessas palavras: Yeshua nos ama e virá pronto para nos resgatar. Numa Páscoa, ele libertou o Egito, o povo de Deus do Egito. E agora será no arrebatamento. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Irmãos, nós temos pouco tempo. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. O tempo é muito pequeno. Escuta isso, vou ler de novo. O Senhor nos ama e Ele virá prontamente resgatar os seus filhos. Numa Páscoa, Ele libertou Israel do Egito. Lembra a festa da Páscoa? Pois é. E agora será no arrebatamento. Para quem? Para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse é o nosso Deus. Deus não vai deixar o seu povo passar ira, porque Ele é justo. Porque aqueles que estão aguardando Jesus voltar, eles estão se santificando. O Senhor sabe quem é cada um de nós. O Senhor sabe quem é você, o Senhor sabe quem sou eu. O Senhor sabe quais são as tuas obras, o Senhor sabe quais são as minhas obras. Ele sabe exatamente os seus filhos, Shalom, Krika. Ele sabe exatamente os seus filhos quem são. A palavra de Deus diz: quem é justo, se justifique ainda. Quem é santo, se santifique ainda. E aquele que é impuro, aquele que gosta da tranqueira, vai fazer mais impureza ainda. Nós estamos numa divisão, nós estamos no selamento do povo de Deus. Shalom, Patrícia. Patrícia, eu vou te responder depois da live, tá? Fica tranquila, eu não esqueci não, é que não deu tempo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Prestem bastante atenção. Nós temos que mostrar a nossa vida na santificação. Nós temos que mostrar a nossa vida no nosso andar com Cristo. Boa noite, Simone. Nós temos que mostrar a nossa vida na retidão. Prestem bastante atenção. É tempo de nós abrirmos os ouvidos, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos. É tempo de nós andarmos em sintonia com a palavra de Deus. Atenção. Seguindo aqui, ó. Eu fiz uma folha desse caderno aqui, porque ficou melhor. A segunda vinda de Jesus será para tirar os incrédulos. Escuta isso. Presta atenção. A segunda vinda de Cristo, irmãos, ela não, como é que eu posso te explicar? A segunda vinda de Cristo, ela não é para a igreja, mas ela vai ser para os incrédulos. A igreja será livrada da ira. Quando Jesus vem na segunda vinda, ele já vem com a ira feita, a ira já está feita. Jesus vem para livrar o povo de Israel. É quando ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, está em Zacarias 14. E lá diz que com todos os seus santos, lá não está dizendo com os santos anjos, não, ele está dizendo com todos os seus santos, quer dizer todos.
Então, ele colocou aqui, que eu quero ler com vocês, Mateus 24, 40, versículo 40. Ele leu o seguinte, Mateus 24, põe as suas Bíblias abertas em Mateus 24 e Apocalipse 11, tá? Que são os que mais eu vou ler aqui, tá? Mateus 24, 40, ele diz o seguinte, então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Então, ele explicou que isso aqui não é para a igreja. Isso aqui não pertence à igreja. Isso aqui pertence àqueles que vão... Presta atenção no que eu vou te dizer. Isso aqui pertence àqueles que são ímpios. Vocês sabem que tem um povo que vai entrar no milênio. Aqueles que não receberam a marca da besta vão entrar no milênio. Aqui é a separação desse povo. Aqueles que receberam a marca da besta porque são ímpios, eles vão ser retirados do meio do povo que não recebeu a marca. Essa parte não pertence à igreja. A igreja será livrada da ira. Prestem bastante atenção. Para a gente poder entender o que está acontecendo. Tá? Seguindo aqui. Aqui não se refere ao arrebatamento, mas a tirar os incrédulos na segunda vinda de Yeshua. É quando eles vão para o lago de fogo e enxofre junto com a besta e o falso profeta. Agora nós vamos para 1 Coríntios 15. Vamos lá, 1 Coríntios 15. Irmão, se vocês puderem anotar, é bom se vocês quiserem estudar isso tudo depois. Presta atenção, tá? Eu escutei essa live 2 vezes, tá? A primeira vez eu escuto no grosso modo. Na segunda vez eu escuto já com a maneira mais refinada. Meu ouvido já está mais refinado para ouvir. E na terceira vez que eu vou escutar depois, aí é que eu vou absorver de uma forma mais profunda. Mas o que eu estou passando aqui para vocês é aquilo que é. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Essa última trombeta não é a trombeta de Apocalipse, é a trombeta das festas das trombetas, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vocês estão entendendo? Essa última trombeta não é a trombeta de Apocalipse. A trombeta de Apocalipse, a 7ª trombeta, é a trombeta que anuncia que os reinos passaram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta trombeta é a trombeta de Deus, é a trombeta da festa das trombetas, em que nós seremos retirados daqui. Eu vou ler de novo. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Agora nós podemos dizer literalmente, nem todos nós que estamos aqui, 21 pessoas, vamos morrer. Nós vamos ver a volta de Jesus. Nem todos nós vamos morrer ainda nesse percurso, mas nós vamos ver a volta de Jesus. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olho. Irmão, um piscar de olho é menos de 1 segundo. Um piscar de olho é menos de 1 segundo. Ante a última trombeta. Que trombeta é essa? A trombeta da festa das trombetas. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados e incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Eu vou fazer um adendo na live dele. Eu quero te mostrar em Apocalipse a última trombeta. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, a última trombeta está no capítulo 9, eu acho. 9. Capítulo 9. Deixa eu só achar aqui onde está a última trombeta. Só um minutinho. Céu, abismo sem fundo. Quinta trombeta. Eles tinham o anjo do abismo e passou. Só um minuto, gente. Só um minutinho. A sétima trombeta tá no versículo, capítulo 11, tá? Desculpa aí, tá? E o sétimo anjo soou. E houve grandes vozes no céu, dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Essa é a sétima trombeta do Apocalipse, a trombeta que o anjo toca, anunciando que os reinos de Deus são do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a trombeta que Paulo diz, a última trombeta que Paulo está dizendo, é a trombeta da festa das trombetas, que anuncia o resgate da igreja, o resgate daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Entenderam? Vamos agora para 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Vamos lá. Diz assim, versículo 16 a 18. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Presta atenção nisso. Essa não é a trombeta do anjo de Apocalipse, é a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estão entendendo, irmãos? Paulo repete aqui a trombeta que ele falou em 1 Coríntios 15, ele está repetindo aqui em 1 Tessalonicenses 4, a trombeta de Deus. Não é a trombeta que anuncia que os reinos já são de Jesus Cristo, não. É a trombeta da retirada do povo de Deus da terra. Entenderam? Essa é a trombeta que nós vamos ouvir. E num piscar de olho nós seremos transformados, aqueles que estiverem vivos. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós vamos nos encontrar com eles aonde? Nos ares. Entendeu? Nas nuvens. Olha aqui, ó. E depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 1:10. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar seu Filho no céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Entendeu? Olha aqui, ó. Esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que fez o quê? Nos livrou da ira que há de vir. Nós seremos livres. Como nós seremos livres? Com o arrebatamento. Quando isso vai acontecer? Depois que o anticristo se manifestar. Depois que o anticristo se manifestar. Estão entendendo? Nós temos que entender, colocar cada coisa no seu lugar. Olha aqui,
nos livra, liberação do Egito e agora o arrebatamento em Cristo. Esse livrar foi como ele livrou o povo de Israel do Egito do faraó. Ele não deixou que faraó pusesse a mão nos filhos. Não, ele livrou da ira futura. Agora nós vamos ser livres através do arrebatamento. Vamos para Tito 2, versículo 13. Tito, vamos lá. Tito 2, versículo 13. Aguardando a abençoada esperança, ou a bendita esperança, e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso e de boas obras. Você escutou? Tito 2:13, eu vou ler de novo. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardamos a esperança. Nós temos que aguardar a esperança. Você está aguardando a esperança, meu irmão? Você está aguardando a esperança? Você precisa aguardar a esperança. Você está seguindo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus? Você está limpando o seu coração das concupiscências desse mundo porque Jesus está voltando. Ele está vindo e você vai ver até o final dessa live a comprovação que ele está vindo. Você vai ficar simplesmente de boca aberta, porque eu estou. Eu estou. Essa é a base daquilo que precisamos estar alertas. Ele vem por sua igreja. Será construído. Agora essa fase terminou. Você entendeu até aqui? Você entendeu como que o Senhor vai nos livrar da ira futura? Você entendeu por que o Senhor vai nos livrar da ira futura? Me fale se você tem alguma dúvida. Quem tiver dúvida, por favor, põe agora, porque agora eu vou passar para um outro tópico, tá bom? Para a gente poder entender direitinho. Eu preciso que você entenda. Eu não preciso que você creia 100%, mas que você tenha o entendimento. Presta atenção. A trombeta que todo mundo fala que a última trombeta é a do Apocalipse para o arrebatamento, não é. A última trombeta do Apocalipse é anunciando que os reinos de Jesus, os reinos deste mundo, passaram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Já é a fase final. Essa trombeta é a trombeta de Deus, que é tocada da festa das trombetas, a última trombeta da festa das trombetas, chamando o seu povo para ser livre da ira que vai vir sobre a terra. Entenderam? Posso seguir em frente? Fala aí, gente, para eu poder ir. Só 2 falaram que sim. Temos 20 pessoas aqui. Posso então ir para frente? Todo mundo entendeu direitinho? Sem problema? Tá. Então, se tiver problema, aí é com vocês. Depois vocês voltam à live e vejam de novo, tá certo? Então, vamos lá. Agora ele vai mostrar, presta atenção, agora ele vai mostrar se o terceiro templo em Jerusalém vai ser construído ou não. Porque tá todo mundo, né? O terceiro templo. Será? Pode até ser, né? Pode até ser, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz que tem que construir. A Bíblia não fala isso. Em momento nenhum ela fala isso. Prestem bastante atenção. Então ele fez uma pergunta na live. Boa noite, Maris. Ele fez uma pergunta na... Então eu posso seguir, né? Então vamos lá. Será construído um templo em Jerusalém? Aí ele fez uma outra pergunta. Por que não será construído um templo de Deus em Jerusalém? Ó, presta atenção. São 2 perguntas. Será construído um templo em Jerusalém?
porque não será construído um templo de Deus em Jerusalém. Presta atenção. Se o anticristo construir um templo, vão fazer sacrifício de expiação. O anticristo é de Deus? Não, não é. Se ele construir o templo, quem vai construir o templo? São demônios. Boa noite, Daniele. Então, a história de que o povo alega presta atenção. Exatamente, a segunda responde a primeira, exatamente. Presta atenção aqui. A situação que o pessoal alega, que precisa ser construído o terceiro templo para que haja abominação? Não, o templo já é uma abominação. Por quê? Ali não está Deus. Porque não vai ser construído para Deus e nem por Deus. Vai ser construído por demônios. Então, o templo por si só, ele já é uma abominação. Estão entendendo? Estão conseguindo entender? Agora, por que o templo é uma abominação? Vamos lá. Jesus foi a nossa expiação, certo? Jesus morreu na cruz. Boa noite, Flávio. Jesus morreu naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Ele verteu o seu sangue, fazendo o que todos os cordeiros fizeram o tempo inteiro e não conseguiram salvar ninguém. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que desce a esse mundo para verter o seu sangue por nós. Então, desse momento, o templo já é nulo. Ele já não tem mais serventia. Por quê? Vamos lá para 1 João, primeira carta de João 1,7. Vamos lá? Gente, se vocês não entenderem alguma coisa, me pergunta na hora para a gente poder caminhar para vocês entenderem tudo. 1 João 1, versículo 7 diz assim: mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vou ler de novo. Então, quando Jesus morre, ele é já a expiação por nós. Não precisa mais sacrifícios de cordeiro, certo? Porque em 1 João 2, 1 João 1, versículo 7 diz: mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Entenderam? Agora vamos para Apocalipse 11, que é um dos versículos, das partes centrais dessa live. Apocalipse 11, versículo 1 diz: e foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Presta atenção, quando a Bíblia fala de vara, está mandando medir, está mandando fazer juízo. E o anjo que estava em pé disse: levanta e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele, e os que adoram nele. Presta atenção aqui. Presta bastante atenção. Vou ler de novo. Você vai falar assim, mas irmã Ruth, isso daí é o templo lá de Jerusalém, é o terceiro. Não, não é o terceiro templo. Presta atenção. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E o anjo que estava em pé disse: levanta e mede o templo de Deus. O que é que diz que... Bom, vamos lá que eu vou explicar para vocês. E o altar e os que nele adoram. Primeiro lugar, nós fomos feitos o templo de Deus. Certo? Se aquele templo for levantado em Jerusalém, ele não é um templo de Deus, ele é o templo do diabo. Então, ele não pode ser chamado de templo de Deus. Já houve a ordenação do sumo sacerdote em Jerusalém, vocês sabem disso, né? Então, isso é igual a uma abominação. Por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote.
Presta atenção. Vamos para Hebreus 2:17. Depois a gente volta aqui em Apocalipse 11. Vamos lá, Hebreus. Cadê você, Hebreus 2:17. Diz assim: por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa do pecado do povo. Esse é Jesus, é o que está dizendo aqui. Jesus é o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote que foi colocado em Jerusalém não pertence a Deus. Ele pertence a outra coisa, menos a Deus. Por quê? A resposta está em Hebreus 2:17, que eu vou ler de novo. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Certo? Agora vamos lá. Expiação. Sumo sacerdote é Jesus. Como Deus veria este templo? Ele vai ver como abominação. Vamos agora para Hebreus 7. Hebreus 7, 26 a 28 diz assim: pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Esse é o sumo sacerdote, Jesus, que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifício. Primeiramente para os seus próprios pecados. Eles tinham que oferecer todo dia sacrifício primeiro para eles. E depois pelos pecados das pessoas. Por isto ele fez uma vez, quando se ofereceu a si mesmo. Então o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele se ofereceu a si mesmo uma vez pelo pecado de toda a humanidade, porque ele não tinha pecado. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens que têm fraquezas. Esses sacerdotes que foram feitos pela lei, eles têm fraquezas, são homens, pecadores, como nós. Mas a palavra do juramento que veio desde a lei constitui o Filho, consagrado para sempre. Então Jesus, sem pecado, foi imolado para ser o nosso sumo sacerdote. Então, o que fizerem, se levantarem um templo, colocarem o sumo sacerdote, matarem a novilha vermelha, o que eles fizerem, tudo isso é abominação. Eu já falei algumas vezes aqui que o lugar ali que é santo é o monte. O monte é santo. Entenderam? A abominação está sobre o monte. Estão entendendo? Sobre aquele monte, ali está a abominação. Tá dando para compreender, gente? Por favor, falem se tá dando, senão eu volto atrás e explico de novo mais detalhadamente. Se tem alguém aí para me dizer se tá entendendo ou não, por favor, alguém dá uma dica aí para mim. Se estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Estão conseguindo? Então tá bom. Para não ter dúvida, eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, presta atenção, tá? Então vamos lá. Agora ele faz uma pergunta: onde está o templo? Onde está o templo? Se esse templo lá é abominação, a palavra em Apocalipse diz de um templo. Diz de um templo, que diz que é para medir o templo. Gente, agora vocês vão ficar de queixo caído. Se preparem, senta na cadeira. Senta na cadeira para você não cair. Senta na cadeira. Onde está o templo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Como que nós vamos achar isso? 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 17.
16 e 17, vamos lá. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17 diz assim: se algum homem corromper o templo de Deus, presta atenção, se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque, olha só, fala templo uma vez, fala templo a segunda vez, porque o templo de Deus é santo. O templo de Deus é santo. Templo, de novo, 3 vezes templo, sois vós. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Entenderam? Vamos lá, vou ler de novo, eu comecei no 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Vou ler de novo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Meu irmão, o que você está fazendo com o templo de Deus? Ainda tem pastor que diz que se a pessoa der um tiro, né, na cabeça, vai ser salvo. A palavra de Deus diz que se aquele que corrompeu o templo de Deus, Deus o destruirá. O que você está fazendo com o teu corpo? O que você está fazendo com o templo que Deus te deu? Você está corrompendo esse templo? O que você está fazendo? Você está na idolatria? Você está se prostituindo? O que você está fazendo, meu irmão, pelo amor de Deus? Jesus está voltando. Você precisa correr. Acerta a tua vida. Acerta a tua vida, porque o tempo está acabando. Vamos agora para Apocalipse 11:1 outra vez. Presta nota aí agora, anota aí. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Vou ler de novo. E o anjo que estava em pé disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que adoram nele, mas o átrio que está fora do templo deixai-o e não meças, porque foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Agora segura aí. Segura que você vai ficar atônito. A revelação que Deus deu para o Javier Palacios. Presta bastante atenção. Nós sabemos que templo não existe. O que templo que existir vai ser de Satanás, então não é. E o anjo foi dado, que ele me disse. Foi dado para João, né? O caniço semelhante a uma vara. E o anjo estava em pé e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. Nós já sabemos que o templo de Deus somos nós. Medi o altar e os que nele adoram. Onde é o teu altar? Onde é o teu altar? Você já parou para pensar? Onde você fala com Deus. É o teu espírito, é o altar. A tua alma, presta atenção. A tua alma é o teu átrio. E o teu corpo é a parte de fora do templo, porque foi dada para os gentios e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Presta atenção, deixa só colocar aqui, porque ele me confundiu aqui. Os crentes, presta atenção,
O espírito, o pátio é o corpo físico, tá? O espírito é o altar, certo? E o pátio, que é o átrio, desculpa, eu errei aí. O pátio, ele é o átrio. Ele é o corpo físico, é esse corpo aqui. Shalom, Cleide. Esse corpo aqui é o átrio do templo. Esse corpo aqui é o pátio do templo. Presta atenção. Esse pátio vai ser pisado pelos gentios. Eles pisarão a cidade santa 42 meses. Presta bastante atenção. A cidade santa será pisoteada. Escuta isso aqui. O corpo dos homens, que é o templo de Deus, presta atenção. O corpo dos homens se transformou no templo de Deus. Você pode fazer com que esse templo tenha abominação ou não. Exatamente, Alberto. Por isso que a fornicação e a tatuagem são dois tipos de agressão ao templo, exatamente. Você foi no ponto. Foi no ponto. Preste atenção, irmãos. Todos nós somos templos de Deus. Todo o corpo do ser humano é templo de Deus. Só que você pode levá-lo para o inferno ou você pode levar ele para de onde ele saiu. Certo? Desde 2020, esse templo está sendo pisoteado. Através do quê? Aquele negocinho, aquele líquidozinho de curar pessoas. Eles têm poder de pisotear o corpo por 3 anos e meio. Eles têm poder de pisotear os gentios, a elite, a governança. Eles pisarão a cidade santa, que são os templos de Deus na face da terra. Exatamente. Por 42 meses. Então, por isso, o nosso Senaqueribe aqui está correndo para fazer isso em todo mundo. Porque ele só tem poder até o dia 11 de março. Vocês estão entendendo? Tem algumas coisas que eu tô falando aqui que eu tô acrescentando a live dele porque tá me vindo aqui na cabeça. Tá bom? Prestem atenção. Por isso os governos estão correndo. Exatamente, está prestes para terminar o tempo. Exatamente, Ana Beatriz. Você foi no ponto, minha irmã. Eu tô aqui raciocinando, acrescentando algumas coisas à live dele porque as coisas estão vindo na minha cabeça. Entendeu? Tá entendendo como é que é o negócio? O negócio é sério, gente. O negócio é sério. É sério e é bonito ao mesmo tempo, porque a palavra de Deus está aqui, está dizendo para nós. Mas o átrio que está fora do templo, deixa-o e não meças, porque foi dado aos gentios, quer dizer, foi dado poder a eles, aqueles que não pertencem ao povo de Deus, para pisar os corpos, pisar. Entendeu? Pisar os corpos. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Está terminando. Está terminando agora, em meados de março. Lá pelo dia 11 de março. Prestem atenção. Aqui ele colocou assim, a alma, o corpo físico dos crentes. Vamos para Mateus 10, versículo 28. Irmão, você pode não acreditar, você pode não aceitar. Eu estou te trazendo um entendimento que ao meu ver, tem tudo a ver, tudo. Porque quebra, irmãos, porque é o seguinte, essa história de falar, essa doutrina do terceiro templo, é uma doutrina falsa. A Bíblia não fala de terceiro templo.
A Bíblia não diz de terceiro templo. Não diz. Fala sim que nós somos o templo de Deus. Em Mateus 10, versículo 28, está dizendo assim: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem destruir tanto o corpo como a alma, e pode pô-los no inferno. Vou ler de novo. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Entenderam? Então eles tiveram a permissão de pisotear o átrio, o pátio do templo de Deus, que são os corpos, isso aqui. Mas o teu interior, aonde você adora a Deus, está aqui dentro. Lá eles não puderam mexer. Eles só puderam mexer aqui. Nessa parte aqui que eles puderam mexer. Entenderam? Deu para entender essa parte, irmãos? Deu para vocês compreenderem o raciocínio? Eu não estou querendo que você acredite no que eu estou dizendo, que Javier Palácio, eu estou passando aquilo que Deus mostrou para ele, aquilo que ele teve por revelação. Tá? Prestem atenção. Mas eu não estou aqui querendo que você acredite. Não, eu não quero que você acredite. Eu quero que você estude, como eu faço. Eu pego essas lives dele, eu vou ler tudo de novo. Eu vou passar tudo outra vez. Por que eu faço isso? Para eu entender. Mas eu louvo a Deus por ter encontrado esse servo do Senhor. Porque desde que eu sigo ele, já faz mais de 5 anos, tudo que esse homem tem falado da parte do Senhor tem acontecido. Como eu já falei uma vez, em 2019, dia 14 de dezembro, houve um eclipse anular de fogo. E ele disse: o mundo não voltará a ser o mesmo. Deus virou o rosto para o mundo. Irmãos, de 2020 para cá, o mundo não é mais o mesmo. Vamos combinar. Tá aí. E tudo que vem acontecendo, eu tenho irmãos aqui que me acompanham faz tempo, que sabe que eu venho trazendo as lives dele, e nós podemos ver tudo o que ele vem falando, tá aí. Nós estamos vendo acontecer. Gente, vocês conseguiram entender isso aqui? Quem está me acompanhando desde o começo da live, eu não estou falando daqueles que ainda não estão aqui ainda, né? Não estavam no começo, mas aqueles que estão, por favor, me digam. Até aqui tá tudo bem? Posso prosseguir? Posso prosseguir? É verdade mesmo, Caroline Cozen. É isso aí, minha irmã. Eu quero saber, irmão, se eu posso prosseguir. Então tá. Então agora nós vamos falar sobre o templo que vai haver no reino milenial. Certo? No reino milenar de Jesus, sim, vai ser feito o templo de Deus. Lá, sim, na Jerusalém, ainda não é a nova Jerusalém, mas é a Jerusalém que vai ficar dessa terra. Lá sim vai ser construído o templo de Deus. Como ele disse, não podemos chamar de terceiro templo, porque agora é o reinado de Jesus Cristo. Então vamos para Zacarias, capítulo 14, versículo 21. Vamos lá? Zacarias 14, 21. Sim, cada panela em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozinharão, e naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Ruth, o que você está falando? Você tá correta? Está na Bíblia, está aqui em Zacarias 14, versículo 21. Vamos ler de novo?
Sim, cada panela em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozinharão, e naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Mas que sacrifício é esse? Presta atenção. Não é o sacrifício de expiação de pecados, não. São sacrifícios de alegria, sacrifícios de louvor, sacrifícios de bênçãos, sacrifícios de agradecimento. Está escrito e ninguém pode tirar. Vão ter panelas consagradas. Quer ver? Se vai fazer lá sacrifícios de paz, não sacrifícios de expiação. Vai ser para uma convivência. As nações vão aprender de Deus. Nós temos que entender que vão ter nações que vão viver na terra, e elas vão ter que subir todos os sábados para adorar em Jerusalém. É o aprendizado das nações, e elas vão oferecer sacrifícios de paz, sacrifícios de alegria. Entenderam? Por quê? Ruth, mas e a morte? Vai ter morte? Vai ter morte. Porque a morte ainda não foi tragada. A morte só será tragada quando descer o julgamento do trono branco. Quando Deus descer com o seu trono para julgar toda a terra, aí sim a morte vai ser tragada na vitória. No milênio ainda vai haver morte. Por isso vão haver sacrifícios, mas não sacrifícios de expiação, sacrifícios de paz, sacrifícios de alegria, sacrifícios de agradecimento. Tá entendido isso? Vocês estão entendendo isso? Vamos ver Ezequiel 39, 29. Vamos lá? Ezequiel 39, 29 diz o seguinte. 39, 29. Diz assim: nem esconderei mais a minha face deles, porque eu derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. No 40 diz assim, o 40 está dizendo sobre o novo templo, o templo milenial. Preste atenção, Ezequiel 39, 40 em diante, ele fala do... irmã Ruth, por que ainda terá mortes? Porque o reino milenar de Jesus não é o reino ainda eterno. Ele é um reino onde as nações, aqueles que não receberam a marca da besta, vão passar ao milênio. As pessoas vão passar ao milênio, aqueles que lutaram contra a besta e não receberam a sua marca. E eles vão conhecer a Jesus Cristo no reino milenial. Então as pessoas vão morrer, se pecarem, elas vão morrer na idade mais ou menos de 1000 anos, entendeu? Então vai haver morte, mas não mais para os arrebatados não. Esses vão ter corpos glorificados. Eu estou falando das nações que passam ao milênio, tá bom? Entendeu? Beleza, então. No 40 diz assim, ó. No 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, 10º dia do mês, vai falar as datas. Nas visões de Deus, ele me trouxe à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual estava com uma estrutura de uma cidade ao sul. E ele me levou para lá, e eis que havia ali um homem cuja aparência era com a aparência do bronze, como uma linha de linho na sua mão e uma cana de medir, e ele estava em pé no portão. E disse-me o homem, filho do homem, contempla com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe teu coração sobre tudo o que eu te mostrar, porque para que eu pudesse mostrá-lo a ti é que foste trazido aqui. Declara tudo o que viste à casa de Israel. Esse é o templo milenial, tá? No versículo 43,
Ezequiel 43. Depois vocês leem o capítulo inteiro, tá, gente? Se eu for ler tudo aqui, não vai dar tempo. 43, 7 diz assim: E ele disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da sola dos meus pés, onde eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E o meu santo nome, a casa de Israel, não mais contaminará, nem eles nem seus reis, através de sua prostituição, nem pelas carcaças de seus reis nos seus lugares altos. Então o templo milenial vai acontecer. Vamos ver Ezequiel 46, 24. Ezequiel 46, 24 diz assim: Então ele me disse, estes são os lugares daqueles que fervem, onde os ministros da casa ferverão o sacrifício do povo. Então aqui confirma o sacrifício que vai haver, mas não sacrifício de expiação, mas sacrifícios de paz, isto no reino milenial. Vai ser como se fosse uma didática, uma maneira de Jesus ensinar às nações como se agrada a Deus. No capítulo 47, do 1 até o 9, vai dar a descrição exata do templo, certo? A descrição exata do templo milenial. E diz o seguinte, deixa eu ver aqui, eu vou ler aqui porque é mais fácil. O rio que flui do templo. Olha isso aqui que maravilha. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa. E eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa. Que casa é essa? O templo, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam águas do lado direito. Águas que vão sair de dentro do templo. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas, e as águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e levou através das águas, e as águas davam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e trouxe através, as águas estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000, e este era um rio, pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar. Um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me, filho do homem, tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores de um lado e do outro. Então ele me disse, estas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Serão águas de cura, as águas que saem de dentro do templo milenial do Senhor Jesus Cristo. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde ver que os rios venham, viverá. Ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. As águas do rio que saem do templo de Deus, o templo construído no reino milenial de Jesus Cristo, vão ser águas reparadoras, águas de sanidade, águas que vão trazer saúde para as nações. Vão trazer saúde para a terra, saúde para os outros rios, saúde para o mar. Lembra que o mar foi destruído na ira? Estão lembrados disso? Agora o mar vai ter vida. Vão ter peixes. Presta atenção, irmãos, que coisa mais linda.
Vão sair águas de sanidade, vão brotar do templo, vão haver as estações, mas as folhas das árvores não vão cair. Vai haver primavera, verão, outono e inverno. Vai haver primavera, verão, outono e inverno. E no outono as folhas não vão cair das árvores. Que coisa mais linda. Vamos agora para 1 Coríntios 6, 9. Vamos lá? 1 Coríntios 6, 9. 6, 19, desculpa, gente. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por um preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Ele está retificando que nós somos o templo de Deus. Não, esse terceiro templo não tem nada a ver com Deus, é um templo maligno. Se ele for colocado no monte, ele já é a abominação, porque ele vai ser construído pelo próprio diabo. Entendeu? Presta bastante atenção. 2 Coríntios 6, 16. Vamos lá, 2 Coríntios 6, 16. Diz assim: e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vou ler de novo, tá lindo demais, né? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Você que é o templo de Deus, que acordo você tem com os ídolos? Se você é o templo do Senhor. Você é vivo, você não precisa carregar um andor, você não precisa carregar a santinha pendurada no pescoço, você não precisa carregar um crucifixo aí no teu pescoço, você não precisa desenhar na tua roupa o santo tal, fulano, beltrano. Não, você é o templo de Deus, você é vivo. Não tem parte com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. E serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você quer coisa mais maravilhosa que isso? Você quer coisa mais abençoada do que isso? Você é filho do Deus vivo, você não precisa andar com Cristo morto pendurado aí em você, você não precisa ter Cristo morto na tua casa. Não! Joga fora, meu irmão, que você tem aí dentro da tua casa. Isso não te serve para nada. Nada. Isso é abominação. Você é o templo de Deus. Você foi chamado para louvar a Deus. Presta atenção. Vamos para Efésios. Efésios 2, 21. Vamos lá? Efésios 2, 21. Cadê você, Efésios? Efésios 2, 21. Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, depois do Gálatas. Efésios, Filipenses. Como eu me perco nas Bíblias, gente do céu. Olha que eu vivo mexendo nela e eu me vivo me perdendo. Efésios 2, 21. Diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Vou ler de novo, Efésios 2, versículo 21. No qual todo edifício, você é um edifício, bem ajustado, você está bem ajustado? Cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Você é templo do Espírito Santo. Vamos lá, Colossenses
1:27. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Não, Colossenses está para trás. Olha, gente, eu sou um problema sério, viu? Aqui, Colossenses, Filipenses, Colossenses 1:27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Vou ler de novo. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. E gentios somos nós, que é Cristo em vós, em nós, a esperança da glória. Você quer brincar ainda, meu irmão? Se os judeus levantarem o templo, ele por si só é abominação desoladora. A própria construção, o levante dessa construção, que tem um monte de crente financiando isso, é abominação. Cuidado com os crentes que estão financiando e estão batendo palma para a construção do terceiro templo. Cuidado, porque isso é abominação. Gente, fique esperta. Tem igrejas financiando a construção do terceiro templo. E igrejas brasileiras estão fazendo isso. Isso é a abominação da desolação. Prestem atenção. Vamos lá. Ele agora vai reafirmar. Apocalipse 11, versículo 2. Ele vai reafirmar aqui aquilo que nós falamos sobre o corpo, tá? Mas o átrio ou pátio que está fora do templo, deixai-o, e não o meças, porque foi dado aos gentios e eles pisarão. Então vocês entenderam, presta atenção, vocês entenderam que esse pátio é isso aqui, ó, essa carne, onde habita o Espírito de Deus, o Espírito fônico de alma vivente que Deus nos deu. Ele nos deu uma alma que incorpora essa carcaça, que essa carcaça também pertence ao Senhor, mas os gentios estão pisando as carcaças que Deus deixou no mundo. Carcaças quer dizer os pátios dos templos. Isso aqui, corpo. Isso que eu estou chamando de carcaça. Estou colocando um nome, não nem deveria estar usando esse nome. Me perdoe, não deveria. Nós somos o templo. Esse templo aqui está sendo pisado na imposição de colocarem coisas dentro do nosso corpo para desvirtuar o nosso corpo e passar a ser um corpo manifesto por Satanás. Presta atenção. Então é isso que ele está fazendo. Então ele diz: o pátio é o corpo, a cidade santa é o corpo de Jesus, é a igreja, que estão espalhados pelo mundo. Segundo o rabino que cuida do projeto da construção, são só os judeus, deles estão preparados. Não, pastor, eles estão... as igrejas, principalmente as igrejas americanas, estão financiando, tá? Eu sei porque eu sei de fonte limpa. As igrejas evangélicas estão financiando, tanto que a novilha vermelha foi feita por evangélicos, tá? Por evangélicos. Apocalipse 21, 9 e versículo 10. Vamos lá, Apocalipse 21, 9 e versículo 10. Diz assim: e veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem aqui mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Essa é a esposa do Cordeiro. Cidades, ele colocou, são iguais à igreja. Habitará Nova Jerusalém. Apocalipse 11, vemos como Jerusalém hoje, a Jerusalém de hoje é Sodoma e Egito, tá? Que eles vão matar o corpo das testemunhas.
As testemunhas, ele diz que elas vão aparecer para o ano que vem, tá? O ano que vem, possivelmente é a vinda delas, né? Que é a segunda parte da semana 70, da última parte da semana 70. A noiva é um reflexo do noivo. Nosso espírito é de Deus. Alma salva ou alma não salva. Prestem atenção, tá? A nossa alma, ela pode ser salva ou não salva. O corpo é o pátio. Esse é o pátio que os gentios vão pisar. Que eles já estão pisando com a saúde, né? Enfiando coisinhas dentro de nós para que corrompa o nosso DNA. Para que saia do poder de Deus e passe para o poder de Satanás. Atenção. Mateus 24, 15. Vamos lá. Mateus, ele vai falar sobre ele vai firmar aquilo que ele já está falando sobre que o terceiro templo é abominação a Deus, não é templo de Deus, mas é templo de Satanás. Então, em Mateus 24, 15, opa, já está aqui marcado, eu estou aqui procurando. Mateus 24, 15. Está se referindo ao segundo templo, a destruição do segundo templo. Vamos lá. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sob o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no dia de Shabá. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Presta atenção. Então ele está dizendo que isso aqui já foi. Isso não vai voltar a ser. 2 vezes aconteceu isso. Uma com Antíoco Epifânio, tá? Uma com Antíoco Epifânio e agora acontece com Tito, no ano 70 depois de Cristo. Certo? Como que vai acontecer isso? Quando... Deixa eu colocar aqui, irmãos, que eu tô... Jesus, ele reconheceu o segundo templo como sendo de Deus. Jesus reconheceu o segundo templo como sendo de Deus. Tanto que em Marcos 11, 17, vamos lá? Marcos 11, 17, diz assim. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então, Jesus reconheceu o segundo templo como o templo de Deus. Presta atenção. Isaías 56 também fala sobre isso. O terceiro templo já não é reconhecido por Deus. Jesus disse que não ia sobrar pedra sobre pedra e não sobrou. O que eles chamam de Muro das Lamentações, na verdade, não tem nada a ver com o templo. O cótel, que eles chamam, é a fortaleza Antônia, construída pelos romanos. É a parte mais próxima do templo. Lá eles chamam de Muro das Lamentações. Mas não é o templo. O templo foi destruído literalmente. Olha isso aqui. Os soldados romanos adoravam a Tito. Aliás, todos os Césares, todos os imperadores de Roma, eles exigiam adoração fiel da população. Eles eram coloridos, eles eram pessoas, como é Shalom, Aline? Eles eram pessoas extremamente terríveis, assassinos, mas eles exigiam adoração. Eles se tinham como Deus. Não foi diferente com Tito. Olha isso aqui, ó. Os soldados romanos adoravam a Tito. Eles puseram suas águias, eram os brasões deles, tá? Na parte central, aliás, na parte oriental do templo, e ofereceram na parte oriental do templo sacrifícios a Tito. Então, eles
macularam o templo de Deus, que Jesus tinha reconhecido como o templo de Deus, e proclamaram Tito ali como Deus. Isso eles fizeram, tá onde você vai ver no livro de Flávio Joséfos, História dos Hebreus, lá ele conta tudo isso daí, porque ele presenciou isso tudo. Flávio Joséfos presenciou tudo isso e ele relatou, tá? Em Mateus 24, 2, diz que todos os que ouviram, aliás, fala sobre a destruição do templo. E todos aqueles que ouviram o que Jesus disse e perceberam o que estava acontecendo quando foi feito o cerco, que eles ficaram 2 anos presos lá dentro, mas de repente Tito vai embora com as tropas, ele é chamado para Roma e a cidade se abre. Aqueles que conheciam a palavra de Jesus, ó, vazaram, saíram fora dos muros de Jerusalém, foram embora. E nenhum cristão, nenhum nazareno foi morto. Entenderam? Tito foi imperador de 79 a 81 depois de Cristo. Paulo morre antes da destruição do segundo templo. Entendeu? Apocalipse 11 não se refere ao templo do antimessias. Presta atenção, Apocalipse 11 não é a respeito do templo do antimessia. Esse terceiro templo será reconstruído por demônios. João 2, vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos lá para João 2. João 2, versículo 18 a 21, diz assim: Então responderam os judeus, dizendo-lhe: Qual sinal tu nos mostras, vendo que tu fazes estas coisas? Jesus lhe respondeu, dizendo: Destrua este templo, em 3 dias eu o levantarei. Ele estava falando dele. Então disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo do seu corpo. Mais uma vez está nos dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. E aí ele de novo coloca Apocalipse 11, 2, que eu já li para vocês. Pátio quer dizer corpo. 42 meses, 3 anos e meio, termina em meados de 11 de março. Agora Apocalipse 11 de novo, 2, versículo 3. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestido de saco e cinza. Presta atenção aqui no que eu vou lhe dizer. 3 anos e meio eles pisaram o corpo da humanidade, o templo, que Deus deixou cada um de nós o templo. Terminou esse prazo, que termina agora, eles vão começar a pisar as testemunhas. Elas vão se levantar. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco de crina. Prestem atenção. Eu vou ler do 1º até o 3. Exatamente, Alberto, exatamente, achando-se deuses, exatamente, são os supremos, né? São os supremos. Olha agora, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse: Levanta e mede o templo de Deus, e o altar, e os que adoram nele. O teu altar está aqui, meu irmão, o teu altar está aqui. Mas o átrio que está fora do templo é o corpo. Deixa-o e não o meça, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. A cidade santa é a noiva de Cristo. A cidade santa é a igreja. Já está pisando. A humanidade está sendo pisada. Esse negócio que colocaram no povo, eles estão ameaçando, eles estão pisando, eles estão inoculando.
Muitos já foram para a sexta, né? Porque a quinta tem a sexta junto, eu nem sabia disso. Fiquei sabendo esses dias agora. A quinta já tem a sexta junto com a quinta. E agora querem dar mais doses de reforço. No que eu vi, no documento que eu vi, 8 doses. Por que 8 doses? Por causa da eternidade. Eternidade com o capeta. Entendeu? Então, meu irmão, presta atenção. Se você tomou uma, duas, para. Não avança o sinal. Não avança. Não avança porque a situação é séria. Não deixa pisar mais o teu corpo. Não deixa pisar mais o pátio do templo. Não deixa mais pisar em você. Fica firme com Jesus, porque nós seremos tirados daqui em pouco tempo. Não vai demorar a nossa saída daqui. Nós não vamos passar a ira. Lembra que assim que o anti-messias for levantado, nós temos já o tempo certo para ir embora daqui. Não sabemos o tempo exato, mas você pode ter certeza que o Senhor nos avisará. O povo de Deus vai saber a época. Ele terminou isso aqui, ó. 2024 vem forte. Se preparem. Entenderam? Mas a nossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. Irmãos, eu queria saber se ficou alguma dúvida. A semana que vem ele vai continuar. Então, ele trazendo mais detalhes, eu venho trazer para vocês também, tá? E o que eu passei aqui para vocês, seria interessante que vocês fossem lá no canal dele, Shalom 132, e ouvissem a live dele de ontem. Repasso dos dias finais, tá? Tá escrito disso, tá? Repasso das profecias, aliás, tá? No Shalom 132 no YouTube, tá, ô Lucas? Shalom 132 no YouTube. Repasso das profecias, tá bom? Tá no canal dele, tá escrito assim, tá? Então, é interessante que vocês vão lá e ouçam. Eu fiz alguns adendos aqui que me vieram na cabeça na hora, tá? Eu fiz alguns adendos que não estão na live dele, mas que me vieram na hora, que faz parte disso aqui. Eu queria saber da Isabel. A Isabel tá aí ainda? Isabel, faltou alguma coisa, minha irmã? Será que se eu conseguir ser clara? Fala aí pra mim, por favor, em nome de Jesus. Se você estiver aí, por favor, que eu sei que você assistiu a live dele ontem também. Isabel, você tá aí? Cadê tu? Tô esperando ela porque ela assistiu. Eu quero ver se tem alguma coisa que tá faltando. Não falta nada, né? Tá. Eu fiz alguns adendos, né? Eu coloquei alguma coisinha a mais da minha compreensão, né? Mas eu acho que eu consegui mais ou menos fazer uma síntese, né? Eu consegui fazer uma síntese aqui do que ele falou. Quem quiser, que não entende espanhol, mas quiser lá ouvir, vai ficar mais fácil para você compreender, entendeu? Vai ficar mais fácil para você compreender. Irmãos, nós estamos para ir para a glória. Não vai demorar. Você precisa somente guardar o que você tem. Guardar a tua coroa. Não avance o sinal mais com as inoculações se você recebeu. Não avance mais. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Pai. Entendeu? E o Senhor te resgatará. O Senhor, alguma coisa o Senhor vai fazer. Porque eles estão pisando o pátio do templo, né? E eles já têm dia para terminar. Por isso a corrida para a situação aqui ficar... Eles terem que inocular isso rapidamente sobre as pessoas, porque eles estão pisando no pátio do templo do Senhor. Entendeu? Mas eu achei aqui um inário, ó, bem antiguinho, ó. Tá vendo, ó? Bem antiguinho, inário de música, tá vendo? Da minha mãe, ó. E eu quero cantar, apesar da minha voz estar muito ruim, mas eu quero cantar isso aqui para ficar no teu coração e no meu. Diz assim: além do céu azul, foi Jesus preparar
o lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho para dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Eu cantava esse corinho quando eu era bem menina, meus 2, 3 anos de idade. Minha mãe me ensinou e eu cantava muito, eu amava esse corinho. E eu trouxe aqui porque, além do céu azul, foi Jesus preparar o lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei, eu sei, que eu de mim nada tenho para dar, mas sei que o meu Jesus já nos veio salvar. Agora queremos nós ter fé no coração, até que nós possamos ver o seu rosto além. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Shalom, Lu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos mostrado, te agradecendo, Pai, porque o Senhor é poderoso, um Deus verdadeiro, Deus de paz e de justiça. Um Deus, Senhor, que mostra para o Teu povo o Teu querer e o Teu efetuar. Um Deus, Senhor, que mostra para nós aquilo que nós precisamos, Senhor, para herdar a vida eterna. Pai, eu te peço em nome de Jesus, cuida de nós. Cuida do Teu povo. Cuida, Senhor, daqueles que vão herdar a vida eterna. Cuida do corpo, Senhor, do nosso templo. Que Satanás não venha pisar mais do que já está pisando. Pai, eu te peço em nome de Jesus da libertação, e a Tua libertação é a Tua vinda. Vem, Senhor, com o Teu poder sobre nós. Vem, Senhor, com a Tua unção sobre as nossas vidas. Vem nos ajudar. Nos ajuda a ser fiéis até a morte, se assim necessário for. Pai, eu te peço, dá-nos uma noite em paz, uma noite, Senhor, que nós possamos ter sonhos de revelação. Sonhos de revelação, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Senhor, eu te peço, pela Tua infinita piedade e misericórdia, nos ajuda, Senhor. Que o Senhor nos dê a Tua graça. Nos ajude, Senhor. A Isabel colocou aqui o esposo da irmã Marta. É a Marta Valéria, Isabel? Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da vida desse homem, da vida dessa irmã, que eu não sei se é a Marta Valéria, mas que o Senhor seja com ele, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Cremos no Teu poder, cremos na unção do Teu Espírito Santo. Vem sobre as nossas vidas, vem ser conosco, Pai. É o que eu te peço, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. A nossa redenção já está chegando. Não vai demorar. Não vai para a direita, não vá para a esquerda. Fica no alvo. Fica firme. Fica firme. Porque o nosso Deus vem vindo aí. O nosso Deus vem vindo nos guardar. O tempo do pisoteamento do corpo do pátio já está terminando. Falta pouco tempo. Resista. Resista.
E o Senhor será contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos de volta, se assim o Senhor permitir, pela vontade de Deus. Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.